Hoje você vai entender de uma vez por todas o que é marcação a mercado, um dos conceitos mais importantes, e também mais mal compreendidos, do mundo da renda fixa. Para isso, a explicação será dividida em 4 partes. Primeiro, os 3 mundos da renda fixa. Depois, quais investimentos sofrem marcação a mercado. Para completar, uma analogia simples para entender o conceito. E por fim, como isso pode te fazer ganhar, ou perder, dinheiro, inclusive com exemplos reais. Vamos começar pelo básico. Os 3 mundos da renda fixa. A renda fixa, apesar do nome, não tem uma só forma de rentabilidade. Na prática, ela se divide em 3 grandes mundos: os pós-fixados, os pré-fixados e os indexados à inflação, também chamados de IPCA+. E antes de tudo lembre-se, investir em renda fixa é emprestar dinheiro. Você está emprestando grana para o governo, para bancos ou empresas, e vai receber juros por isso. Assim como num financiamento você pode escolher como esse empréstimo vai funcionar. No mundo dos pós-fixados, você só sabe a rentabilidade no final. É como um financiamento atrelado à taxa Selic. Se a Selic subir, os juros sobem. Se cair, os juros caem. Você empresta o dinheiro hoje, mas só saberá exatamente o quanto rendeu no vencimento. Exemplos: Tesouro Selic, CDBs pós-fixados. Nos pré-fixados, tudo é definido na largada. Você sabe que vai receber, por exemplo, 15% ao ano, independentemente do que aconteça com a economia. É como um contrato com salário fixo por 10 anos. Não importa se o mundo acabar ou melhorar, você vai receber o que foi acordado. Já os indexados à inflação como o Tesouro IPCA+, combinam um juro fixo com a variação da inflação. Exemplo: IPCA mais 6%. Se a inflação for 4% no ano, o total do rendimento será 10%. Esses papéis protegem seu poder de compra e ainda entregam um juro real acima disso. Quem sofre com a marcação a mercado? Agora, qual desses tipos de investimento sofre com a marcação a mercado? Resposta: apenas os pré-fixados e os IPCA+. Os pós-fixados, como o Tesouro Selic, não sofrem com marcação a mercado de forma significativa. Eles podem até variar ligeiramente no curto prazo, mas seu preço praticamente não muda. Ele apenas cresce devagar ou rápido, dependendo da taxa Selic do momento. Já nos títulos pré-fixados e IPCA+, a história é diferente. Esses ativos têm um preço de mercado que oscila todos os dias, de acordo com a taxa de juros do momento. É aí que entra a marcação a mercado. Para entender melhor, imagine o seguinte: você recebe uma proposta de emprego, um contrato de 10 anos ganhando R$500 mil por ano. Isso dá R$5 milhões no total. Ótimo, você aceita. Só que no dia seguinte, o mercado muda. A empresa começa a oferecer o mesmo trabalho por R$300 mil por ano, e muita gente aceita. Você que já tinha fechado um contrato por R$500 mil, não será afetado, vai continuar recebendo seu valor. Mas para equilibrar as contas, a empresa decide fazer o seguinte: ela continua te pagando R$300 mil por ano, como os outros, mas te antecipa hoje os R$2 milhões de diferença, os R$200 mil por ano que faltariam nos 10 anos. Essa antecipação dos valores futuros é exatamente o que acontece com a marcação a mercado. Quando a taxa de juros cai, o título que você comprou no passado fica mais valioso hoje, porque ele paga mais do que o mercado está oferecendo agora. O mercado te antecipa esse ganho na forma de valorização do preço do título. Ao contrário, quando a taxa de juros sobe, o seu título se torna menos interessante. O mercado agora paga mais do que o seu papel promete. Então, o seu título se desvaloriza no presente, mas continua te pagando os juros acordados até o vencimento. Vamos para os números. Exemplos reais de valorização e desvalorização. Suponha que você comprou um título pré-fixado pagando 15% ao ano com vencimento em 3 anos. No primeiro ano, espera-se 15%. No segundo, mais 15%. No terceiro, mais 15% total, 45%. Agora imagine que no dia seguinte a sua compra taxa caiu para 10% ao ano. Isso significa que os novos compradores só vão receber 10% ao ano. Mas você já tem um título que paga 15%, ou seja, ele agora é mais atrativo. O mercado te antecipa a diferença de 5% por ano, pelos 3 anos restantes. 5% x 3 anos igual a 15% de valorização imediata no seu título. Se o vencimento fosse em 10 anos,
5% vezes 10 é igual a 50% de valorização imediata. Quanto mais longo prazo, maior o impacto da marcação a mercado. Agora, o cenário oposto. Você compra o mesmo título pagando 15% ao ano, mas no dia seguinte a taxa sobe para 20%. Agora o mercado oferece mais. O seu papel, que paga só 15%, perde atratividade. Para compensar, ele se desvaloriza 5% ao ano até o vencimento. Se faltam 3 anos, a perda imediata é de 15%. Mas calma, se você segurar o título até o final, você recupera essa perda. Vai continuar recebendo os 15% ao ano, e no final terá os mesmos 45% prometidos. Ou seja, a marcação a mercado só afeta quem vende antes do vencimento. Como ganhar dinheiro com marcação a mercado? Essa é a parte que interessa para muita gente. Se você compra títulos pré-fixados ou IPCA+, quando as taxas estão altas, e depois as taxas caem, você ganha com a valorização dos seus papéis. É como fechar um ótimo contrato de trabalho antes da concorrência aparecer. E quando isso costuma acontecer? Quando a taxa Selic está nas alturas. Por exemplo, neste momento, a taxa Selic está nos maiores patamares dos últimos 20 anos. E com isso, os títulos pré e IPCA+, também estão oferecendo rendimentos altíssimos. O Tesouro IPCA+ 2050, por exemplo, está sendo negociado com uma taxa de IPCA mais 7% ao ano. Se essa taxa cair para IPCA mais 4% no futuro, o seu título pode se valorizar mais de 75% só com a marcação a mercado, sem contar o rendimento da inflação que você ainda vai receber todo ano. A marcação a mercado é simplesmente a antecipação do retorno futuro de um título. Quando as taxas caem, o preço sobe. Quando as taxas sobem, o preço cai. Simples assim. Mas se você segurar o título até o vencimento, você recebe exatamente o que contratou no início, sem sustos. Portanto, use a marcação a mercado a seu favor. Compre bons títulos em momentos de taxas altas. Se as taxas caírem, você ganha hoje. Se não caírem, você continua recebendo uma taxa excelente ao longo dos anos. Em todos os casos, o segredo é entender o que está fazendo. E agora você entende. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Curta esse vídeo, compartilhe. E claro, se inscreve no canal. Educação financeira é sobrevivência e estamos aqui para levá-lo ao entendimento dos seus fundamentos. Pois isso deveria ser tão básico quanto aprender a ler. Nos vemos na próxima.